Porque eu vou falar nessa noite justamente sobre a força da generosidade. Diga comigo, generosidade. Esse é um conceito, uma virtude muito, muito importante nas nossas vidas. Generosidade é a predisposição de repartir o que temos com alegria. Generosidade é o fruto de um coração que não entende nada como seu, que olha para o lado, que se importa e que, mais do que isso, mais do que responder à necessidade dos outros, tem prazer em compartilhar. Eu quero ler um texto com você que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler 5 versículos, os 5 primeiros versículos. Eu quero toda a sua atenção para esse texto. É daí que nós vamos tirar as lições dessa noite. Você está pronto? Todo mundo já acessou a frequência da palavra aí? Bom, então vigie o seu celular para que ele não lhe roube, ok? Se você vai usá-lo durante essa ministração, que seja para anotar, ler os textos, quem sabe registrar algo para compartilhar, mas nunca para sair daqui desse ambiente. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Paulo diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui está o testemunho de um apóstolo que conhecia muito bem a igreja espalhada pelo mundo da sua época e que estava tão impressionado com a generosidade das igrejas da Macedônia, que ele resolveu usá-las como um modelo para desafiar a igreja de Corinto, a qual ele está escrevendo essa carta, a dilatar o seu coração também. Eu acho que se os irmãos de Corinto podiam ser impactados pelo testemunho dos da Macedônia, acho que nós aqui em Ribeirão Preto, mesmo que 2000 anos depois também, podemos. Deixa eu explicar o contexto. A igreja em Jerusalém, uma igreja de judeus, estava passando por uma grande crise. A perseguição veio e os crentes ficaram sem poder trabalhar, muitos tiveram que fugir e havia uma necessidade enorme. O apóstolo Paulo, que andava por esse mundo, mas era judeu, resolveu então mobilizar o corpo de Cristo para enviar ofertas para Jerusalém. Não eram ofertas para a igreja no sentido da instituição, eram ofertas para socorrer os santos, os que serviam a Cristo. Você sabe que nós todos somos chamados na Bíblia de santos. Sabia disso? Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala: muito prazer, eu sou um santo. E mulher, por favor, não olhe desconfiada para o seu marido, ele é um santo no Senhor. Amém? Então, para socorrer os crentes de Jerusalém, um grande movimento foi feito. E a igreja da Macedônia, quando nós falamos das igrejas da Macedônia, nós estamos falando especialmente das igrejas das cidades de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Essas 3 igrejas. Paulo descreve aqui, eu não sei se você deu atenção ao detalhe, Paulo diz que essas igrejas estavam vivendo debaixo de severa perseguição. Severa perseguição. E também de extrema pobreza. Eram igrejas que estavam localizadas em lugares de muita necessidade. Eles não tinham muitos recursos. Mas ainda assim eles se ofereceram para participar. Mais do que isso, eles insistiram para tirar do pouco que tinham
e colocar naquele movimento que iria socorrer irmãos de outro lugar. E a maneira como fizeram foi tão impactante que o apóstolo decidiu usá-los como exemplo de generosidade. E queridos, falar sobre generosidade é tão importante, porque, veja, é impossível que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo sem estar desenvolvendo essa virtude na nossa vida. Há muitos adjetivos que podem descrever Deus, mas eu diria Deus é generoso. Na verdade, Deus é amor, e uma das expressões do amor é a generosidade. Eu olho para a cruz e vejo Deus de braços abertos entregando tudo por nós. E aqueles que servem ao Senhor, aqueles que dizem que são discípulos de Jesus Cristo, precisam receber, desenvolver o mesmo coração. Porque tudo é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu a Bíblia nesses 2 mandamentos. Ele disse: se você faz isso, você cumpre tudo que está no coração de Deus. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Um dia Jesus estava falando sobre isso, e um religioso de coração endurecido, avarento, resolveu testá-lo e perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus contou uma parábola. Bem, a gente acha que era uma parábola, ele não descreve como uma parábola. Você sabe que parábolas são histórias inventadas. Jesus contou uma história, talvez tenha sido real. Ele diz que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado por bandidos. Esses bandidos o espancaram, levaram tudo o que ele tinha e o deixaram à margem do caminho semi-morto. Jesus diz que na sequência passam por ali um sacerdote e um levita, homens da religião. Eles veem o homem jogado à beira do caminho, sangrando, mas eles passam de largo, não fazem nada. Depois deles passa um samaritano, de quem os judeus não esperavam grandes coisas, havia uma rixa e até um preconceito. Mas o samaritano, que ficou conhecido na história como o bom samaritano, ele não consegue passar de largo. Ele vê o sofrimento do outro que ele nem conhecia, ele desce da sua cavalgadura e ele tenta socorrer e limpar as feridas, e como não era o suficiente, ele pôs aquele homem sobre o seu animal e o levou para uma estalagem, para que ele pudesse ser cuidado de uma maneira mais apropriada. E não apenas o deixou ali, já seria muito, mas ele se compromete com o futuro daquele desconhecido, dizendo: olha, tudo que for gasto aqui, na recuperação desse homem, ponha na minha conta, eu volto e pago. E depois de contar essa história, Jesus perguntou: quem realmente amou o seu próximo? E todo mundo ficou calado. E no fim, o que Jesus estava querendo dizer é esse tipo de discípulo que Deus está procurando encontrar. Gente que não passa de largo, gente que compartilha, e compartilha como um processo natural. Está no seu coração compartilhar, se envolver, não apenas com a dor do outro, mas ver as necessidades como oportunidades. Quando eu leio essa história, eu vejo figuradas nos personagens 3 filosofias de vida. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso. Os salteadores, os ladrões, os bandidos que atacaram aquele homem viviam sob o pensamento: o que é seu é meu. O que é seu é meu, eu vou lançar mão. Infelizmente há tanta gente que vive assim, invejosa, desonesta, lançando mão do que é do outro, esperando sempre receber, ou alguns nem esperam, tomam. Nós temos isso em todas as classes sociais, temos isso entre os pobres, temos isso entre os ricos, temos isso entre os políticos. O que é seu é meu. Às vezes até pessoas que nós avaliamos como honestas e corretas, elas são reveladas pelas oportunidades. Você já deve ter visto a cena: um caminhão tomba à beira de uma estrada,
A carga cai pelo caminho e lá vem gente, pais de família, que até então pareciam tão honestos e pegam aquilo que não é deles e levam para casa. É a filosofia do que é seu é meu. Ela ofende a Deus. Mas o sacerdote e o levita que passaram por aquele caminho e não se envolveram, viviam sob a perspectiva do que é meu é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, esse homem está aí vivendo o seu drama, eu não tenho culpa e portanto não tenho responsabilidade, vou seguir o meu caminho e viver com aquilo que eu tenho. E veja, eram religiosos. Mas há um bom samaritano que passa pelo mesmo lugar. E de alguma forma havia uma consciência no seu coração. O que é meu é seu. O que está na minha vida não é só para mim, é para você também, mesmo que você seja um desconhecido. Eu quero me envolver, eu quero repartir. E ele reparte, sem esperar receber nada em troca. Essa história define muito bem que tipo de vida o Senhor quer que nós vivamos, irmãos. E eu sei que é um processo, porque nós somos originariamente egoístas. Vivemos olhando para nós mesmos e depois que descobrimos a Cristo, então tivemos uma fonte aberta que pode nos transformar em gente de fato generosa. Meu propósito aqui é olhar com você para as igrejas da Macedônia e para esse testemunho que Paulo dá acerca daqueles irmãos, que, como eu disse, eles manifestaram uma generosidade gritante, mesmo estando vivendo em situação difícil. De novo, estavam sob severa perseguição e extrema pobreza. Poderiam dizer, não temos como ajudar. Aliás, eu acho que eles nem foram procurados para a coleta. Eles se ofereceram, nós vamos ver isso já já. Mas eu quero ressaltar algumas coisas que Paulo fala acerca deles. E como eu disse, o propósito do apóstolo era despertar a igreja de Corinto, que era uma igreja foguenta, muito carismática, onde o Espírito Santo se manifestava efusivamente, mas que talvez não fosse tão generosa quanto os macedônios, embora tivesse mais condição. Paulo está tentando usar aqueles irmãos como uma pregação ambulante. Que generosidade é essa que o Senhor quer encontrar nas nossas vidas? Na verdade, Ele quer desenvolver em nossas vidas, mas só vai fazer se tiver uma parceria conosco, ou seja, se nós estivermos dispostos a abrir o nosso coração para sermos dilatados. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer esticar você. Deus quer esticar você, Deus quer transformar o seu coração, Deus quer fazer com que você seja mais vulnerável a necessidade dos outros. Eu diria que a generosidade vai para muito além da necessidade, porque o generoso dá, mesmo quando não há necessidade. Nós vamos entender um pouco sobre isso, mas sempre tentando responder à pergunta: que generosidade é essa que o Senhor derramou nas nossas vidas a partir da cruz e agora Ele quer ver manifesta em nós em coisas muito práticas. Eu volto a ler com você o versículo 2, mais uma vez, para sublinhar o fato de que aqueles irmãos manifestaram a sua generosidade no meio da mais severa tribulação. E que eles juntaram a grande alegria que tinham em dar com a extrema pobreza que viviam. E o resultado dessa soma, alegria em dar com pobreza, com falta de recursos, Paulo diz que eles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, pessoas pobres transbordaram em rica generosidade. E a primeira grande lição que eu tiro é que a generosidade que nós precisamos buscar, ela independe das circunstâncias. Ela não tem a ver com termos sobrando e não tem a ver apenas com recurso, com dinheiro. Aqui o assunto era recurso financeiro. Mas eu sou generoso quando eu compartilho os meus dons para abençoar os outros. Eu sou generoso quando eu abro a minha casa. Eu sou generoso quando eu manifesto um espírito hospitaleiro que diz: você é bem-vindo. Eu sou generoso quando eu sirvo com os meus talentos para abençoar a sua vida. Quando eu compartilho o meu tempo, que é tão precioso, só para fazer você crescer. Tudo isso é
é generosidade. Mas a verdadeira generosidade, ela não depende de circunstâncias. Sabe, não é fruto de uma vida confortável. Bem, eu tenho sobrando. Eu nem sei o que fazer com o que tenho, então vou te dar um pouquinho. Não precisa disso. Aliás, eu tenho testemunho, e eu acho que muitos de vocês têm também. Algumas das pessoas mais generosas que eu conheço têm, na verdade, muito pouco para dar. E o que faz delas modelo de generosidade é quanta alegria elas têm em compartilhar o pouco que têm. Você já entrou numa casa muito simples, onde não há luxo, nem ar-condicionado, o sofá está um pouco poído, rasgado, mas aquela pessoa lhe recebe com um sorriso, lhe oferece um cafezinho, e quando você diz que aceita, ela parece que ganhou na loto. Generosos, pessoas generosas. Sabe, a igreja da Macedônia, ela estava debaixo de circunstâncias tão adversas, ela poderia se justificar nisso. Poderia mandar um recado: Paulo, veja bem, nós gostaríamos de participar, mas você conhece a nossa condição aqui, nós estamos necessitados. Na verdade, eles poderiam até usar a ocasião para ser egoístas e dizerem: o que é seu é meu. Paulo, já que você está levantando dinheiro para os irmãos lá de Jerusalém, nos inclua nisso, porque estamos precisando aqui também. Ei! Mas não. Parece que eles não foram procurados, mas quando eles souberam que um movimento estava sendo feito, eles se ofereceram para participar. Será que nós somos assim, irmãos? Sabe, o próprio Jesus se impressiona quando encontra um coração desses. Nós conhecemos a história, mas eu vou ler. Está em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. Diz que Jesus, ele estava em Jerusalém, no templo, e ele olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. E viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse aos seus discípulos: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, porque todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus ficou impressionado com uma mulher simples, uma viúva pobre que tinha 2 moedas de prata, que tinha um valor monetário muito pequeno. Mas observando os detalhes, ele diz: ela deu mais do que todo mundo. A pessoa mais generosa que apareceu no culto hoje foi essa velhinha. E Jesus se impressionou com ela a ponto de também tomá-la como exemplo de liberalidade. Irmãos, a generosidade que o Senhor quer encontrar em nós é uma generosidade que se revela na alegria de dar. Diga comigo: alegria. Que se revela na alegria de dar. Leio de novo o versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Essas pessoas sentiam alegria em dar. E eu não sei você, mas essa é uma das... No coração daqueles que já foram livres, esse é um dos prazeres mais interessantes que nós sentimos. Veja, eu poderia abordar esse assunto nessa noite, tentar desenvolver generosidade na sua vida, falando dos benefícios. Eu poderia pregar aqui sobre semear para colher, é uma lei espiritual. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Eu poderia abordar sob essa perspectiva, mas eu não vou fazer isso. Porque o meu propósito não é
estimular uma barganha no seu coração com Deus. Dê porque você vai receber. Normalmente nos púlpitos se explora muito essa perspectiva. Dê porque você vai receber. Não é o que eu estou querendo gerar no seu coração agora. Ainda que seja verdade, se você der com o coração livre, certamente você vai receber. Mas eu estou querendo falar sobre algo que é muito mais poderoso e nobre. Dê porque é bom dar. Amém. Dê porque há uma alegria especial em dar. Eu sei que muitos de vocês têm sentido esse prazer. Eu senti esse prazer no dia. A Bíblia fala que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber. Ou seja, nós não devemos fazer nada para nos mostrar aos outros. Mas às vezes contar alguma coisa pode servir de edificação. Vocês viram o movimento que nós fizemos? Eu procurei usar o meu poder de influência para gerar recursos aqui e enviar para o sul do Brasil naquela calamidade. E mesmo depois de termos enviado mais de 100 mil reais, eu estava inquieto, dizendo: Senhor, como é que nós podemos fazer mais? Há muito mais necessidade lá. Eu não queria apenas mover vocês, eu queria mover os meus recursos pessoais. Vocês são testemunhas aqui. Eu peguei um estoque de livros meus e os ofereci a metade do preço para que todo o recurso fosse levantado. Eu agradeço a todos vocês que cooperaram. Na verdade, aproveitaram a oportunidade de comprar um livro bom pela metade do preço. Mas com isso vocês me ajudaram a gerar um recurso. Ele deu quase 30 mil reais. E depois já temos enviado bastante para lá. Eu orei, eu disse: Senhor, eu quero enviar isso. Mas para quem e para quê? Eu sei que a necessidade está lá no sul. Eu senti o Espírito Santo me aprovando em priorizar a vida do pastor Adalto. Porque aquele homem, ele é muito íntegro. Para você ter uma ideia de tudo que nós enviamos a princípio. Ele supriu as necessidades da igreja e dos irmãos, mas as suas próprias necessidades, para elas ele não usou aquele recurso. A sua casa foi destruída. Uma casa de 2 andares e o andar de baixo foi completamente destruído. Então, quando eu peguei grande parte daqueles 30 mil reais e liguei para ele e falei: pastor, me dá a sua conta, eu quero mandar isso para você. Ele ficou silencioso do lado de lá. Eu disse: mas é para você mesmo. Porque eu sei que você tem algumas necessidades. E ele se emocionou. Ele disse: pastor, eu te agradeço. De fato, nós entendemos que porque aquelas ofertas iniciais vieram para a conta da igreja, elas não nos pertenciam. Então, elas foram investidas em outras necessidades. Mas nós estávamos, antes da enchente, vivendo a alegria. Tínhamos recém construído a nossa cozinha, móveis planejados do jeito que sonhamos. E depois de muito tempo estava pronta e as águas destruíram tudo. E agora, quando você me diz que está enviando esse dinheiro para minha conta, eu estou aqui junto com a minha esposa, emocionado, porque nós vamos poder reconstruir a nossa cozinha. E amados, quando ele me disse isso, a alegria que eu senti no meu coração, em poder cooperar com aquele momento de resgate na vida de uma família, foi muito maior do que a alegria que eu senti quando eu finalmente consegui decorar todo o meu apartamento alguns anos atrás. Eu senti uma alegria mais nobre de poder dar para outras pessoas. Eu sei que muitos de vocês sabem o que significa. Mas Deus quer que nós vivamos assim, sentindo prazer em compartilhar. Aliás, isso é um diferencial. Esse mesmo Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, portanto, depois, versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Precisa haver uma alegria no seu coração. Por quê? Porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos. Às vezes os nossos irmãos precisam. Às vezes as pessoas que nem conhecemos, mas que cruzam o nosso caminho precisam. Mas Deus pode prover para elas. Porém, quando Ele encontra
esse prazer no nosso coração, então isso chama a sua atenção. Eu contei pela manhã aqui, acho que vale a pena contar, porque muitos de vocês não sabem dessa história, outros sim. Anos atrás, nossos filhos eram pré-adolescentes e eu e Mônica já tínhamos algumas vezes saído do Brasil para ministrar em outros lugares, até mesmo para passear. E nunca eles tinham nos acompanhado. E numa viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, eu disse: meu amor, vamos fazer um plano para virmos com os nossos filhos numas férias a Orlando, nos parques sonhados por todos os adolescentes. Vamos nos esforçar, juntar dinheiro quanto tempo for necessário. E ela gostou da ideia, então nós voltamos para casa e chamamos os meninos. Eles eram pré-adolescentes e nós dissemos: olha, vai ser uma prioridade nossa juntar dinheiro para termos as férias dos nossos sonhos. Eles gostaram, claro, da ideia. E nós começamos então a juntar os recursos. Quando eu tinha praticamente tudo o que precisávamos, faltava muito pouco para tudo que precisávamos, há uma semana na Flórida, o Senhor começou a encher o meu coração. Eu não sei se foi o Senhor, acredito que sim, porque tudo que é bom vem de Deus. Eu comecei a sentir uma vontade enorme de pegar todo aquele recurso que estava separado numa poupança e entregar em oferta ao Senhor. E eu queria fazê-lo, mas eu pensei: esse dinheiro não é meu, é da família, não é? Eu preciso falar com eles. E eu já sabia, quando eu falasse com a Mônica, ela ia dizer: vamos, porque a Mônica é um modelo de generosidade. Mas eu pensava, quando eu falar com os meninos, eles vão colocar o pé na porta. Eles vão dizer: ah, pai, pera lá, a gente já vive para a igreja, agora você quer pegar o nosso dinheiro das nossas férias e entregar? Mas eu busquei a ocasião, eu sentei com os dois, eu disse: filhos, nós já temos quase tudo que precisamos para ir. Mas nós podemos honrar ao Senhor com isso. Podemos entregar tudo no altar. Não vamos falar para ninguém, se vocês concordarem. E vamos acreditar que um dia Deus nos leva lá. Não sei quando, mas um dia Ele nos leva. E para minha surpresa, os meus adolescentes se mostraram mais livres do que eu imaginava. Os dois disseram: sim, pai, vamos entregar tudo no altar e Deus vai nos levar para os Estados Unidos. E assim nós fizemos. Numa noite de 31 de dezembro, nós pegamos aquele dinheiro, era um bom dinheiro. Imagine uma família de 4 pessoas indo em janeiro, na alta temporada, para os Estados Unidos, com passagens aéreas, hotel, tudo mais. Nós colocamos no altar e nós não falamos para ninguém, ficou entre nós 4, não compartilhamos nem com os pastores aqui, não dissemos isso para ninguém, era entre nós e Deus. Eu tive o cuidado de chamar os meninos e dizer: olha, nós estamos dando, o propósito é só esse, não é barganha. Nós podemos acreditar que Deus vai nos levar, mas sabe, oferta, filhos, a gente não dá assim, semeia e fica segurando da cordinha e puxando, tentando ter logo fruto. A gente entrega, esquece. Tudo bem? Tudo bem. E foi muito bom, nós 4 naquela noite, trazermos esse recurso e dizermos: Senhor, isso aqui é para dizer que o Senhor é mais importante para nós do que tudo. E alguns de vocês conhecem a história. Não passou um mês, eu recebo um telefonema dos Estados Unidos, alguém me convidando para ser pregador numa conferência lá. Eu olhei minha agenda e eu disse: sim, eu posso ir, eu posso servi-los novamente. Mas aqueles irmãos disseram: só que dessa vez nós queremos que você traga a sua família, nós vamos financiar a vinda sua com a sua família. Eu fiquei surpreso e pensei: uau, tão rápido assim? Voltou? Mas era lá para o norte dos Estados Unidos, você sabe que a Flórida está no sul. Mas já seria alguma coisa, iríamos pela primeira vez sair do Brasil juntos. Mas antes que aquele telefonema terminasse, aqueles irmãos disseram: na verdade, Danilo, nós amamos tanto vocês, temos tanta gratidão pelas vezes que você veio aqui nos abençoar, que nós já até nos antecipamos. Você vai ter que dar o seu jeito, porque nós já pagamos uma semana de hotel, carro alugado e tudo o que você precisa para você e sua família na Flórida. E ainda disseram mais: e vamos mandar um casal aqui, porque vocês não são bons no inglês, então vamos mandar um casal para servir vocês durante essa semana.
E lá fomos nós, sem gastar um tostão. Um mês depois de termos entregado no altar o nosso melhor naquele momento. Viver as férias dos sonhos. Isso foi uma experiência familiar. E se você pensa que acabou aí, não, porque ainda naquele ano, eu e Mônica estávamos em Bogotá, Colômbia. Estávamos participando de uma conferência lá. E quando estávamos prontos para voltar no aeroporto, a empresa aérea vendeu mais passagens do que lugares havia no avião. Então o alto-falante anunciou: nós temos um overbooking, não temos lugar para todo mundo ir para o Brasil hoje à noite. Então, se você está nesse voo e quiser ceder o seu lugar, nós vamos lhe colocar num bom hotel essa noite, vamos pagar as suas despesas por mais um dia aqui, lhe garantimos uma vaga no voo de amanhã, nesse mesmo horário. E como gratidão, nós vamos lhe premiar com uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo para onde a nossa companhia faz voo. A Mônica já grudou no meu braço e falou: é nós. E eu, muito austero, eu falei: não, que é isso, eu tenho compromisso lá amanhã. E ela fez aquilo que as mulheres sabem fazer muito bem. Ela me olhou bem nos olhos e ela disse: o que você tem de tão importante para fazer numa terça-feira de manhã em Ribeirão Preto, que justifique nós perdermos 2 passagens de avião para qualquer lugar do mundo, para onde essa companhia voa? Eu pensei bem e disse: eu não tenho nada para fazer de tão importante. Então ficamos mais um dia ali, desfrutamos de um dia de feriado, com tudo pago, voamos no dia seguinte e ganhamos as 2 passagens. Que Deus juntou a outras bênçãos, e no ano seguinte, exatamente um ano depois, nós estávamos de novo com os nossos filhos, indo para a América, sem pagar um tostão do nosso bolso. Sabe por quê? Porque Deus é generoso. Deus é generoso. Eu não sei se eu devia contar para vocês essas histórias, porque no fim eu não estou querendo estimular você a entregar as suas coisas esperando receber e ter testemunhos assim para contar. Na verdade, eu conto essa experiência para lhe falar da alegria que nós tivemos, não em ir 2 vezes, mas da alegria que nós tivemos em chegar no altar com a nossa oferta e dizer: Senhor, isso aqui é para honrar o Teu nome, nós te amamos acima dos nossos desejos. Amém? Então eu estou falando de uma generosidade que se revela na alegria de dar, de compartilhar. Você se realiza nisso, ainda que não tenha de volta. Não é uma troca, é um investimento. Em Atos capítulo 20, Paulo conta o seguinte, versículo 34 e 35. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há a maior felicidade em dar do que em receber. Diga: é mais bem-aventurado dar do que receber. Você precisa descobrir essa alegria se você não a tem ainda. Amém? E quanto mais alegria você sente em compartilhar aquilo que tem, de novo, não estou falando só sobre recursos financeiros, compartilhar o seu tempo, compartilhar o seu coração. Quanto mais você sente essa alegria, mais perto o seu coração está do coração de Jesus Cristo. Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá, uma missionária católica que foi um grande modelo de altruísmo e de generosidade no último século. E essa mulher certo dia disse: não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos no dar. Repita comigo: não é o quanto damos, mas quanto amor nós colocamos em dar. É isso que é generosidade. Eu me lembro de um dia, eu desci do púlpito aqui e havia uma senhorinha me esperando. Ela me disse: pastor, com a sua simplicidade,
eu lhe amo tanto, eu sou tão grato, eu queria lhe abençoar. E ela meteu a mão na bolsa e tirou uma caneta e me deu. Não era uma Montblanc, era uma caneta Bic. Mas tinha o símbolo do Palmeiras, então já era uma caneta um pouco superior. Mas era uma caneta Bic. E ela me entregou um pouco constrangida, com quem diz, eu tenho até vergonha de lhe dar isso, mas é o que eu tenho. E meus amados, eu fui daqui até a minha casa, com um nó na garganta, dizendo, meu Deus, quanto amor houve nessa irmã. É o que ela pôde me dar, foi um dos melhores presentes que eu recebi ultimamente. É uma caneta Bic do Palmeiras. Mas é cheia de amor. Isso é generosidade. Pessoas às vezes me dão coisas que são caras, que custaram muito dinheiro, mas que às vezes tiraram do que lhes sobrava e tudo tem o seu valor, mas quem está entendendo a alegria de dar? É isso que Jesus quer desenvolver no nosso coração. Agora, voltando ao nosso texto, 2 Coríntios 8, no versículo 3, Paulo diz, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Aqui está uma outra qualidade dessa generosidade que nós temos em Cristo e que nós precisamos manifestar em nossa vida. Uma generosidade que busca sempre dar o seu melhor. Veja, irmãos, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas os macedônios, eles não queriam cumprir tabela. Eles não queriam cumprir tabela. Eles não queriam contribuir para não ficar mal na fita. Poxa, está todo mundo participando, a gente tem que dar um jeito de participar também. Vamos entregar alguma coisa para não ficarmos mal diante dos olhos dos nossos líderes. Não. Veja, eles não apenas quiseram participar, mas ao participar, eles buscaram dar tudo o que podiam. E Paulo diz até além do que podiam. Eu chego à conclusão de que muitos daqueles irmãos tiraram de si mesmos, daquilo que era necessário em suas vidas, para mandar para outros que estavam sofrendo. Isso é impactante demais. E eu diria que nenhum de nós pode desenvolver essa virtude no peito e na raça. Nós só vamos ser generosos a esse ponto se nós estivermos vivendo um relacionamento muito íntimo com Cristo e o coração dele estiver de fato influenciando o nosso coração. Eu creio que Davi é um dos grandes referenciais de fé que nós temos na Bíblia. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus pelo próprio Deus. E embora Davi fosse um homem com suas falhas, ele errou algumas vezes de forma gritante na vida, como vocês sabem. Mas uma das coisas que mais impressionavam Deus no coração daquele homem era justamente a sua generosidade. O seu desejo de dar ao Senhor sempre o melhor e dar também às pessoas. Há uma história que está narrada no segundo livro de Samuel, capítulo 24, do versículo 19 ao 24. Eu vou contar a história para ganhar tempo aqui. Davi teve uma direção para oferecer algo ao Senhor, um holocausto, uma oferta. E ele então buscou um campo para comprar, para ali construir um altar e entregar a sua oferta. Quando ele chega naquele campo, um homem chamado Araúna reconhece que é o rei que está vindo. E ele diz, o meu rei está aqui. Em que eu posso lhe servir, Davi? Davi diz, Araúna, eu quero comprar esse terreno, porque eu quero construir um altar para entregar uma oferta ao Senhor. E Araúna, que era um homem generoso, ele diz, não, você não precisa pagar, com muito prazer eu lhe cedo aqui não apenas o terreno, mas também a madeira e tudo que é necessário, os bois para o sacrifício, e você pode entregar tudo ao Senhor. E a resposta de Davi no versículo 24, está escrito, mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Veja, ele estava fazendo a coisa certa e ele não havia pedido para aquele homem nenhum favor. Era tudo muito livre, mas quando ele pensou, se eu vou entregar para Deus, isso precisa me custar algo.
é para glorificar o meu Deus, e ele paga o preço justo daquele terreno e assim faz a sua oferta. Amados, eu estou falando de uma generosidade que não espera o constrangimento. Sabe, olha o versículo 4, voltamos então para 2 Coríntios 8:4. Você está comigo ainda, não? 8:4, por iniciativa própria. Paulo diz, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu imagino por essas palavras que Paulo, que estava liderando aquele movimento de solidariedade, ele deve ter pensado, eu vou mover as igrejas que têm recursos, mas eu não vou nem buscar os irmãos da Macedônia, eles também precisam tanto. Mas quando eles sabem, diz aqui, por iniciativa própria, voluntariedade, eles nos suplicaram insistentemente. Irmãos, esse pessoal está pedindo. Talvez Paulo esteja dizendo, não, irmãos, vocês têm tantas necessidades aí, a gente arruma esses recursos em outros lugares, mas eles estão insistindo. Na outra versão da Bíblia diz que eles nos pediram com muitos rogos. Mas por que eles insistiam? Talvez a explicação está na palavra seguinte: eles suplicaram insistentemente o privilégio. Aqueles irmãos entendiam que compartilhar, ainda que fosse do pouco que tinham, era um privilégio. Era uma forma de honrar a Deus, era uma forma de expressar o amor que eles tinham por gente que eles nem conheciam, mas que os havia abençoado. Você sabe que a igreja de Jerusalém foi o começo de tudo. Então eles não queriam, veja, não era pela necessidade. Por isso que eu estou dizendo que a generosidade que nós precisamos manifestar, ela não espera o constrangimento. Ela não espera que você esteja num canto da parede olhando e tendo pessoas dizendo, ei, você não vai fazer nada. Não, ela não espera. Ela já encontra o motivo dentro do coração. E ela resolve entregar. Foi isso que eles fizeram. É uma oportunidade que nós temos. É um privilégio que nós podemos desfrutar. Então vamos participar. Eu volto para Davi. Davi era tão voluntário naquilo que ele fazia para Deus, que um dia ele pensou, poxa vida, eu sou um rei, eu vivo num palácio, e a arca da aliança, da presença do Senhor está numa tenda lá fora. Não é possível, isso não está certo. Ele diz, eu vou construir um palácio para Deus, porque eu não me sinto bem vivendo num palácio, sendo que o meu Deus vive numa tenda. Essa foi a mentalidade generosa de Davi. E Deus manda o profeta Natã conversar com Davi, e é muito interessante. Está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 5. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Olha o que Deus falou com Davi: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus está falando, Davi, eu nunca pedi um palácio. Mas Davi está diante do Senhor dizendo, mas eu quero te dar. Não é por necessidade, não é por uma lei, eu quero te dar um palácio. E o Senhor diz na sequência da história, Davi, você não vai construir um palácio, mas eu permito que o seu filho construa um templo em Jerusalém. E Salomão construiu o templo glorioso em Jerusalém. Mas qual foi o coração de Davi? Você que conhece a história sabe. Ele então, desde o dia em que Deus disse, você não vai construir um templo para mim, ele falou, então vou juntar dinheiro para o meu filho construir. E foi isso que ele fez. Dos seus tesouros pessoais ele ajuntou muito. E quando ele estava para partir, ele colocou nas mãos de Salomão e disse,
Construa a melhor casa para Deus. Você percebe, irmãos, não havia ninguém cobrando, não havia uma necessidade, nem o próprio Deus estava dizendo, eu quero isso. É somente uma questão de honra. Olha, todos os meses, eu separo um pouco daquilo que eu tenho, e eu envio uma oferta para algumas pessoas. Uma delas é o meu pastor, que está velhinho, aliás, carecendo muito das nossas orações. Pastor Ari, ele está sendo tratado de um carcinoma, um câncer de pele. Isso tem se agravado. Ele está passando por sessões de radioterapia. Isso tem afetado, inclusive, a sua capacidade de alimentação. Enfim, dias difíceis. E já há muitos anos, todos os meses eu mando uma oferta para o meu pastor, mas ele não precisa dessa oferta. Nunca precisou, porque ele tem a sua igreja o supre muito bem, mesmo depois que ele jubilou, se aposentou. A igreja em Uberlândia é muito cuidadosa com ele. Ele não precisa, mas eu mando. Ele nunca pediu, mas eu mando. Porque eu quero dizer com isso, todos os dias, ou todos os meses, diante de Deus, Senhor, eu te dou graças por esse homem. Ele foi tão decisivo na minha vida, ele se tornou o melhor modelo para mim. Eu quero honrá-lo até o último dia da sua vida. Eu compartilho essas coisas, irmãos, para que você também absorva esse espírito, amém? E você vai descobrir uma forma de servir a Deus que é melhor do que aquela que simplesmente responde às necessidades. John Stott, que é um pastor anglicano e é um pensador cristão dos nossos tempos, aliás, ele faleceu alguns anos atrás, ele disse certa vez o seguinte: a verdadeira generosidade não se preocupa com a recompensa ou o reconhecimento, ela flui de um coração livre. Livre, você dá e esquece que deu, porque o prazer está em dar. Pronto, acabou. Eu já fiz, já tenho o que eu quero. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas antes de terminar esse momento e orar com você para que Deus espiche o seu coração nesse sentido, eu ainda quero lhe falar uma última verdade sobre a generosidade que o Espírito Santo quer desenvolver nas nossas vidas. É uma generosidade que se manifesta como fruto de consagração. Diga comigo, consagração. Porque não é acima de tudo sobre dar coisas, é acima de tudo sobre nos entregar. Veja o que Paulo diz no último versículo do texto, versículo 5. E não somente os macedônios fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, na verdade, irmãos, eles trouxeram seus bens, eles conseguiram juntar coisas que nós nem sabíamos que eles conseguiriam juntar para abençoar. Mas eles fizeram isso porque antes de dar os seus bens, eles deram a si mesmos, ao Senhor e a nós. O coração deles estava entregue. E é sobre isso que eu estou falando. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está, como diz a palavra, num processo de transformação, sendo transformado de glória em glória na mesma imagem do Filho de Deus, se você está vivendo esse processo, então você está fazendo um caminho do egoísmo para o altruísmo. Você está fazendo um caminho da avareza para a generosidade. Se você não está crescendo nessa direção, você está parado no seu processo de aperfeiçoamento, de conformação a Cristo. E essa trava precisa ser rompida na sua vida. Você precisa se abrir para viver o que eu estou falando, porque viver o que eu estou falando é de fato ser discípulo de Jesus. Quando Paulo fala que esses irmãos deram primeiro a si mesmos, ele explica tudo. Quem já se deu, não tem nada que o prenda. Eu já entreguei tudo. Semana passada eu estava lá no altar do Campus Leste com a minha família reunida, inclusive a minha filha e o meu genro, e nós
Estávamos ali com o Tito, meu netinho lindo. Vocês já viram como o Tito é lindo? Quem está me acompanhando nas redes sociais? Quem está apaixonado pelo Tito aí? Bom, eu sempre disse que eu não ia me transformar num desses vovôs que ficam mostrando fotos para os outros. Mas, desculpa aí, vai. Mas o fato é que nós estávamos ali naquele altar entregando o Tito. Essa foi a decisão dos seus pais que eu abençoo. Entregar o Tito não significa dizer: Senhor, aqui está o nosso filho, abençoa-o. Entregar o Tito significa: Senhor, aqui está o teu filho, faça dele o que o Senhor quiser fazer na vida e abençoa-nos para que nós possamos projetá-los no teu propósito. Foi assim que eu entreguei os meus filhos no altar e é assim que os meus filhos estão entregando o meu neto no altar. Mas por que nós somos capazes de entregar os nossos filhos? Porque nós já nos demos, nós já nos entregamos, não temos mais direito sobre a nossa vida. E tudo que nos acompanha, inclusive os nossos bens, pertence ao Senhor, está à disposição dEle. Viver assim é viver uma vida de liberdade e uma vida muito parecida com a vida que Jesus Cristo veio nos trazer. Fique em pé. Eu quero lhe trazer só 2 frases de pensadores que podem reforçar isso que eu acabei de lhe dizer. A primeira delas é de John Piper. Nem sempre você deve concordar com a doutrina de John Piper, mas algumas das coisas que ele fala valem a pena reproduzir. Uma delas é essa, que a generosidade começa com um coração que pertence totalmente a Deus. Diga comigo: a generosidade começa com um coração que pertence totalmente ao Senhor. A outra frase é de um homem que influenciou a nossa vida, embora tenha vivido 5 séculos atrás, Martinho Lutero. Ele disse: quando somos generosos, participamos da natureza divina que dá sem medida. Não dá a conta-gotas, dá sem medida. Eu tenho vivido isso. Eu tenho procurado transmitir isso para você, minha ovelha, para os meus filhos. Eu posso lhe dizer que esse é o estilo de vida mais nobre que nós podemos viver. Generosidade. Você recebe essa palavra? Amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir para Deus dilatar o seu coração. Eu vou pedir para Deus fazer com que você descubra que isso não é só uma pregação, isso é um estilo de vida. E um estilo de vida que você precisa viver, o estilo de vida do bom samaritano. O que é meu, é seu. Amém? O que é meu, é seu. Foi assim que Jesus decidiu se relacionar conosco. O que é meu, é seu. Feche os seus olhos. Comece a conversar um pouco com Deus. Pergunte ao Espírito Santo, que lhe conhece tão bem, se você é uma pessoa generosa. Tenha essa coragem agora. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu já sou uma pessoa generosa. E se o Espírito Santo lhe disser sim, você tem sido generoso, diga para ele: eu quero crescer mais nisso. Eu quero crescer mais, porque o meu Jesus é exageradamente abençoador. Mas se de alguma forma o Espírito Santo lhe diz: você precisa crescer, porque você ainda é tão apegado, tão insensível, você ainda dá por necessidade, constrangimento, peça para Ele quebrar essas cadeias no seu coração, meu irmão. Melhor coisa, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe.